Bem-vindos a mais um capítulo de Quarta Asa, pessoal. Estamos em quase 90% do livro, então já estamos acabando, capítulo 35 hoje. E deixa eu falar aqui pra vocês como que vai ser o próximo mês, né? Quarta Asa, a gente vai terminar a leitura dele no dia 1º de julho, vai sair o último vlog de Quarta Asa. E aí já no dia 2 de julho, já vamos iniciar a leitura de Chama de Ferro. E os vlogs da leitura do livro Chama de Ferro, que é o segundo livro de Quarta Asa, eles vão sair todas as segundas e quintas no canal. Não vai sair mais em dias alternados, vão sair todas as segundas e as quintas-feiras da semana. Então, toda semana vocês vão saber que nas segundas e quintas vai ser vlog de Quarta Asa, porque eu vou alternar as leituras dos outros livros. Eu escolhi dias certos da semana para cada vlog, porque aí quem tá acompanhando só um já sabe que naquele dia da semana vai ter aquele vlog que a pessoa tá esperando, e quem tá acompanhando todos vai ter um cronograma de que livro acompanhar em cada dia da semana. Eu deixei lá no Instagram, vou deixar aqui o meu @ do Instagram para vocês me seguirem lá. Eu deixei lá no Instagram o cronograma completo dos livros. Esse mês de julho a gente vai ter a continuação de Quarta Asa, que é o livro 2, Chama de Ferro. A continuação de Caçador Sem Coração, que a gente também vai terminar agora no final de junho. E aí vai ser Bruxa Rebelde, o segundo livro. Vamos ter a continuação de Trono de Vidro, que a gente vai ler Lâmina da Assassina no audiobook, né? Lâmina da Assassina não vai ser como formato de vídeo, vai ser formato de audiobook. E vamos ter um livro novo no canal, que Era Uma Vez um Coração Partido, que é um livro de contos. Eu não sei muito bem sobre o que é, porque eu nunca li o livro. E eu também não li a resenha. Eu sei que as pessoas falam que é algo como se fosse contos clássicos, só que de um jeito diferente. Eu não tenho a menor ideia de como que é. Eu sei que é um livro que muita gente gosta. Ele é um young adult, então ele não é um livro que tem cenas explícitas. Ele é um livro mais jovem, adulto, assim, tipo... Não é um livro nem adolescente, nem adulto ainda, é aquele intermediário ali. Então eu acho que vai ser um livro bem tranquilo pra gente ler agora no mês de julho, que vai entrar. E aí eu espero que vocês acompanhem todas as 4 leituras aqui no canal e compartilhem para as pessoas que vocês conhecem, que gostam de ler, que gostam de acompanhar leituras novas. A gente vai ler até o final desse ano todos os 3 livros de Quarta Asa, porque são 3, né? A gente vai entrar no segundo em julho. Só que ele é um livro maior e talvez a gente passe julho e agosto lendo Chama de Ferro. E daí lá para setembro a gente começa o terceiro livro de Quarta Asa, que é Tempestade de Ônix. E aí no ano que vem a autora tá, provavelmente no ano que vem ela vai lançar o 4º livro, eu ainda não sei. Ela tá esboçando um 4º livro de Quarta Asa e ainda não tem previsão de publicar esse livro de Quarta Asa. Mas até o final do ano a gente termina os 3 que ela já tem. E é isso. E o próximo livro que a gente vai começar, Era Uma Vez no Coração Partido, ele também tem 3 volumes. Só que ele já tá completo, né? 3 volumes publicados e já tá finalizado. Então a gente vai ler também os 3, provavelmente até o final desse ano. E também a gente vai ler o 6º livro de Acotar também aqui no canal. O livro de Acotar sai no dia 27 de outubro. E a gente também vai ler ele aqui no canal assim que ele sair e eu tiver já com ele disponível. A gente vai ler ele aqui no canal também, tá? E aí só em outubro ou novembro, né? Que ele sai no dia 27 de outubro. E aí a gente vai provavelmente começar a leitura dele em novembro. Então é isso. Então vamos começar. Eu falei 30 anos sobre 1000 coisas e não comecei o capítulo. Mas esse capítulo é pequenininho, então eu ter falado tanto assim tá tudo bem, né, gente? Tudo bem. Então vamos começar a leitura do nosso capítulo 35 de Quarta Asa. Então vamos lá, vamos começar. Nos últimos dias de seu interrogatório, Fen Ryerson perdeu a conexão que tinha com a realidade, revoltando-se contra o reino de Navarre. Ele acusou o rei Tauri e todos os que vieram antes dele de uma conspiração tão imensa e tão impronunciável que não vale ser repetida aqui por esse historiador que vos escreve. A execução dele foi rápida e misericordiosa, considerando que ele era um louco que custou inúmeras vidas. Navarre, uma história completa por Coronel Lewis Markham. O que será que o pai do Xaden fez? O que será que ele falou? Será que o Xaden ele tá traindo Navarre de verdade? Ou será que assim, as pessoas que são superiores ali na hierarquia militar de Navarre é que são os errados na história? Porque vocês lembram do último capítulo, né? A Violet viu ali uma cavaleira de grifo. E o Xaden falou assim, vocês chegaram cedo demais. Será que eles são amigos?
que eles estão fazendo? Eu tomei um spoiler e eu falei pra vocês, né, que eu li o capítulo 9 no ponto de vista do Xaden. E o que ele falou no capítulo 9, dentro da cabeça dele, que ele estava pensando, deu a entender que ele tá em contato com alguém importante aí da história e que a gente não conhece a história toda. Foi o que deu a entender. Ele falou uma frase que mudou tudo. E aí, eu espero que seja revelado agora. Então, vamos lá. Capítulo 35. De alguma forma, eu consigo continuar respirando, o que é impressionante, considerando que parece que meu coração vai explodir em milhões de pedaços. Eu concentro meu olhar no inimigo. Eu nunca tinha visto um cavaleiro de grifo antes. Os dragões normalmente os queimam até virarem cinzas, junto com suas montarias, metade águia e metade leão. O que aconteceu com a reunião que tínhamos marcado para amanhã? Ainda não temos toda a carga, diz Aiden para a cavaleira de grifo, a voz calma e monótona. O problema não é a carga, diz a mulher, balançando a cabeça. Diferente do nosso uniforme preto, o uniforme deles é marrom, combinando com as penas mais escuras das suas feras, que no momento me encaram como se eu fosse o jantar. Se tentarem alguma coisa, são eles que vão virar o lanche, diz Tarn. Carga. Eu mal processo o que Tarn está dizendo ao ouvir. O choque daquela palavra. E Xaden os conhece. Ele está trabalhando com eles, ajudando o inimigo. A traição corta minha garganta como vidro, quando eu tento engolir em seco. É por causa disso que ele estava se esgueirando da divisão. Então vocês só estavam esperando aqui perto para conversar caso a gente decidisse voar mais cedo? Pergunta Xaden. Estávamos patrulhando em Draitos ontem. Fica 1 hora a sudeste daqui. Eu sei onde fica Draitos, retruca Xaden. Vai saber. Vocês navarrianos ficam agindo como se não existisse nada além das fronteiras. Desdenha o cavaleiro de grifo. Eu não sei nem por que estamos nos dando ao trabalho de avisar. Avisar? Xaden inclina a cabeça. Nós perdemos um vilarejo aqui perto para uma horda de Venin há 2 dias. Eles dizimaram tudo. Venin? E os Venin existem? A Violet não disse que eles eram só fábulas? Aquilo me sobressalta e eu arregalo os olhos. O que foi que ele acabou de falar? Venin nunca chegaram tão a oeste, diz Imogen à esquerda. A Imogen tinha falado para elas que ela não conhecia a história dos Venin. Gente do céu, o que foi que eu perdi? Venin, foi isso que eles disseram. Mas que porra é essa? Eu acharia que alguém estaria tirando uma comigo se não fossem os 2 grifos gigantescos atrás do par de cavaleiros. Mas ninguém mais está rindo. Até agora, responde a mulher, virando-se na direção de Xaden. Sem dúvida eram Venin. E um tinha uns dos... Não diga mais nada, interrompe Xaden. Você sabe que nenhum de nós pode saber os detalhes, ou arriscaríamos perder tudo. Só precisa de que um de nós seja interrogado. Você tá ouvindo isso? Eu pergunto a Tarn, olhando por todos os lados para ver se mais alguém notou o quanto as falas da mulher são ridículas. Mas todos os outros parecem horrorizados, como se acreditassem de verdade que um vilarejo foi destruído por criaturas míticas. No mundo que existe dragão e mágica, ela não acredita nos Venin. Eu tô mais chocada com a Violet. Infelizmente sim, responde Tarn. Sem detalhe ou não, parece que a horda vai seguir para o norte, diz o homem, direto para o nosso entreposto comercial na fronteira, na frente da sua guarnição de Atebaine. Vocês estão armados? Estamos armados, confessa Xaden. Então nosso trabalho aqui terminou. Já repassamos o aviso, diz o homem. Agora precisamos defender o nosso povo. Essa viagenzinha só nos deixou com mais ou menos 1 hora para chegar a tempo. Imediatamente a atmosfera muda e se intensifica, e os cavaleiros ao meu redor parecem se preparar para algo. Xaden olha por cima do ombro na minha direção, e em vez de rir do absurdo que eles estão discutindo, o rosto dele está completamente sério. Se acha que um dia vai conseguir convencer uma Sorengale a arriscar o pescoço por alguém de fora das próprias fronteiras, então você é um tolo, diz o homem, lançando um olhar de desdém na minha direção.
O poder contido está dolorosamente embaixo da minha pele, exigindo que eu o libere. O homem se inclina levemente para o lado e me olha de cima a baixo, obviamente me avaliando. Eu me pergunto o que o seu rei estaria disposto a pagar para ter de volta a filha da sua general mais condecorada. Eu aposto que o resgate valeria o bastante para conseguirmos armas para defender Draitos por uma década. Resgate? Ah, nem ferrando. E Tairn rosna. Porra, murmura Bode, chegando mais perto de mim. Tente. Experimente para você ver. Dobro os dedos na direção dele, soltando só poder o bastante para o relâmpago acender as nuvens acima de nós. E as sombras correm na forma ameaçadora dos pinheiros que cercam a campina, enquanto Xaden ergue as mãos. E os 2 cavaleiros de grifos ficam tensos, quando a escuridão para a centímetros dos pés deles. Se der um passo na direção dessa Sorrengail aqui, vai estar morto antes mesmo de conseguir dar impulso para frente, diz Xaden, a voz ficando mortalmente baixa. Ela não é negociável. A mulher olha para as sombras e suspira. Vamos estar lá com o resto da nossa revoada. Mandem um sinal se conseguirem escapar dos descrentes. Ela se afasta, levando o homem de volta para onde os grifos estão. Eles montam em questão de segundos e decolam. Todo mundo ali presente se vira para mim, com expressões que variam de expectativa para algo parecido com medo, e o meu estômago se aperta. Ninguém ficou surpreso com a familiaridade dos cavaleiros de grifo, falando palavras como Venin, e todos sabiam que Xaden estava ajudando o inimigo. Eu sou a intrusa aqui. Boa sorte, Ryerson. Imogen afasta uma mecha dos cabelos rosa para trás da orelha, a relíquia de rebelião aparecendo embaixo das mangas do uniforme, enquanto ela se vira para nos dar espaço. E o meu estômago despenca ainda mais. Minha mente a mil, procurando por qualquer explicação que não seja a verdade óbvia e devastadora, enquanto todos lentamente seguem Imogen de volta para o lago. Eu vejo uma relíquia de rebelião subindo pelo braço de um terceiro anista enquanto ele passa na minha frente. Garrick está aqui. Ele é o líder do setor, mas está aqui e não com os esquadrões do setor fogo. Bode e Imogen também. A cavaleira morena com um piercing no nariz é Soleil, eu acho. E definitivamente tem uma relíquia no antebraço esquerdo. E quanto ao segundo anista do setor Garra, ele também tem uma. E Liam. Liam está ao meu lado. Tairn, eu chamo, tentando manter minha respiração o mais estável possível, enquanto Xaden me encara. O rosto dele voltando para o padrão dirigente de asa, tão sem emoção que parece mais uma máscara. Prateada, a cabeça gigante de Tairn se vira na minha direção. Todos eles têm relíquia de rebelião, eu digo. Todo mundo nesse esquadrão, fora eu, é filho de um separatista. No caos do campo de voo, Xaden havia construído seu esquadrão só com marcados. E todos eles são uns traidores. E eu caí direitinho nessa armadilha. Eu me deixei levar por ele. Sim, eles são, concorda Tairn, a voz resignada. Eu acho que o Tairn já sabia. A consorte dele não é a Ascale. Não é possível que a Ascale não saiba o que o Xaden está fazendo. Ela consegue ler a cabeça dele. O meu peito parece que vai ceder enquanto eu sinto o peso disso. Isso é muito pior do que Xaden me trair. Simplesmente, ele está traindo todo o nosso reino. Só existe uma explicação para que até os meus próprios dragões tenham ficado tão dóceis na presença do inimigo. Você e Andarna também mentiram para mim. E essa traição é demais. E os meus ombros pesam. Vocês sabiam o que eles estavam fazendo. Nós dois te escolhemos, diz Andarna, como se isso melhorasse as coisas. Mas vocês sabiam. E eu olho para onde Liam ousa me encarar com o pesar, e depois para Tairn, cujo foco letal encara o horizonte, como se ainda não tivesse decidido se ele vai queimar Xaden vivo ou não. Para os dragões, um elo é tudo, Tairn explica, enquanto Xaden se aproxima. Só existe um elo mais sagrado para nós do que um dragão e seu cavaleiro, um dragão e seu consorte. Todo mundo sabia, exceto eu, até meus próprios dragões, deuses. Será que Den estava certo? Tudo o que Xaden fez até agora foi um truque para ganhar minha confiança? E o sabor doce da minha felicidade, do meu amor, da confiança e da afeição, que brilhavam com tanta intensidade no meu peito minutos atrás, fraqueja, dolorido,
procurando por oxigênio como uma fogueira de acampamento apagada por um balde de água pela manhã. Tudo que eu posso fazer é ficar observando as brasas serem afogadas e então morrerem. Xaden me observa com uma apreensão crescente, enquanto ele chega mais perto, como se eu fosse algum tipo de animal encurralado que vai lutar com garras e dentes para escapar. Por que eu fui tão tola de confiar nele? Como é que eu fui me apaixonar por ele? Os meus pulmões e meu coração uivam de dor. Isso não pode estar acontecendo. Eu não posso ser assim tão inocente. Mas eu acho que eu sou. Eu sou sim. Porque agora estamos aqui. O corpo dele inteiro funciona como a porra de um aviso. Especialmente a relíquia escura, que fica tão evidente em seu pescoço nesse instante. O pai dele pode ter sido o grande traidor. Pode ter custado a vida do meu irmão, mas a traição de Xaden me perfura ainda mais fundo. Ele estremece quando os meus olhos o encaram, ferozes. Algum dia fomos amigos, eu sussurro para Liam, procurando pela força de gritar. Nós somos amigos, Violet, mas eu devo tudo a ele, responde Liam. E quando eu ergo o olhar, ele me observa com tanta tristeza que eu quase sinto pena dele. Quase. Todos nós. E assim que você der a ele a chance de se explicar, pronto. A raiva vem ao meu socorro, passando por cima da mágoa. Você me viu treinar com ele, e eu empurro o peito de Liam, e ele cambaleia pela grama. Você ficou ali do lado e viu tudo enquanto eu me apaixonava por ele. Ah, merda. Bodhi enlaça as mãos atrás do pescoço grosso. Violência, deixa eu explicar, diz Xaden. Ele sempre soube da minha verdadeira natureza e, sinceramente, as sombras que ele projeta já deveriam ter me dado uma dica sobre quem Xaden é. Ele é um mestre dos segredos. Um poder acumulado ondula em meus ossos, enquanto eu dou as costas para Liam e encaro Xaden outra vez. Se você sequer pensar em tocar em mim, eu juro que eu vou te matar. E o meu poder reacende com a raiva que eu estou sentindo, e um relâmpago cruza os céus, pulando de uma nuvem para outra. Eu acho que ela tá falando sério, avisa Liam. Eu sei. Xaden encerra a mandíbula quando nossos olhares se encontram, parados ali. Todo mundo, voltem para as margens, agora. E ele me observa com apreensão, aproximando-se. Eu sei o que você tá pensando, diz Xaden com aquela sua voz baixa e enganosa, e eu vejo um vislumbre de medo naquelas profundezas cor de ônix. Você não faz ideia do que eu tô pensando, traidor do caralho. Você está pensando que eu traí o nosso reino. Um chute bem lógico, né? Parabéns. Outro relâmpago se liberta, estalando pelas nuvens. Você está trabalhando com cavaleiros de grifo? E eu deixo as mãos livres na lateral do corpo, só para caso de eu precisar delas para usar o meu poder. Apesar de eu saber muito bem que eu não sou páreo para ele. Ainda não. Meus deuses. Xaden, você é tão clichê. Um vilão se escondendo às claras. E ele se encolhe. Na verdade, eles são chamados de paladinos, diz Xaden baixinho, sustentando meu olhar. E eu posso até ser um vilão para alguns, mas para você não. Oi? Ela diz. Quer mesmo discutir a questão de semântica ou da sua traição? Dragões têm cavaleiros. Grifos têm paladinos. E você só sabe disso porque você está colaborando com eles. Eu recuo alguns passos para dar um soco na cara dele, como eu estou com vontade de fazer. Ele está trabalhando com o nosso inimigo. Você alguma vez pensou que às vezes pode começar do lado certo de uma guerra e acabar de outro? Nesse caso, não. Eu aponto para a margem. Eu fui treinada como escriba, lembra? Tudo que a gente fez foi defender nossa fronteira durante 600 anos. São eles que não aceitam a paz como solução. Que carga você está trazendo para eles? Armamento. E eu fico sem chão. Que eles usam para matar os cavaleiros de dragão? Não. Ele sacode a cabeça. Enfático. Essas armas são usadas para lutar apenas contra os Venin. E eu encaro boquiaberta. Os Venin são coisas de contos de fadas. Tipo o livro que meu pai... E eu pisco aturdida. A carta... O que ele tinha escrito mesmo? O folclore é transmitido de uma geração para outra para nos ensinar sobre o nosso passado. Será que ele estava tentando dizer que... Não, isso é impossível. Eles são reais. Xaden confirma baixinho, como se estivesse tentando suavizar um golpe.
Então está me dizendo que as pessoas que conseguem, de alguma forma, acessar a fonte da própria magia sem um dragão ou grifo para canalizar, corrompendo seus poderes para além de qualquer salvação, de fato existem? Eu digo lentamente só para que tudo fique bem evidente. Que não é só parte de uma fábula criacionista. É isso. Ele franziu o senho. Eles drenaram toda a magia dos ermos e estão espalhados por aí como uma infestação. Bom, pelo menos isso condiz com as lendas, e eu cruzo os braços. Como é a mesma história? Um irmão se uniu a um grifo, o outro a um dragão, e quando o terceiro ficou com inveja, foi diretamente até a fonte da magia, perdendo a sua própria alma e entrando em guerra com os outros dois. É isso, ele suspira. Não era assim que eu queria ter te contado. Quer dizer, presumindo que você fosse me contar um dia. E eu olho para onde Tarn está observando tudo. A cabeça baixa como se precisasse incinerar Xaden a qualquer instante. Gostaria de contribuir com alguma coisa para essa discussão? Ainda não. Eu preferia que chegasse às suas próprias conclusões. Eu escolhi você por sua inteligência e coragem prateada. Não me decepcione. E eu me impeço de mostrar o dedo do meio para o meu dragão por muito pouco. Beleza. Caso eu acredite que os Vayne existem e estão andando pelo continente usando seus poderes sombrios, então também precisarei acreditar que eles nunca atacam Navarre, porque... Então eu arregalo os olhos, diante da possibilidade de uma conclusão lógica. Porque nossas égides anulam toda a magia que não vem dos dragões. É correto. Ele alterna o peso do próprio corpo, de uma perna para outra. Ficariam sem poderes no segundo em que atravessassem a fronteira. Porra, isso faz sentido. E eu estava desesperada para que não fizesse. O que significa que eu precisaria acreditar que não fazemos ideia do que Poromiel está sendo atacado brutalmente por dominadores sombrios, logo além do nosso território. E eu franzo o senho. Ele desvia o olhar e respira fundo antes de me encarar novamente. Ou talvez você precise acreditar que nós sabemos disso e escolhemos não fazer nada. E eu ergo o queixo, indignada. Será que todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Os generais, todo mundo sabe. A mãe dela sabe. Meu Deus do céu. Será que o pai dela morreu de verdade ou ele foi assassinado? Porque ela disse que ele morreu, né? De doença. Mas será que ele mataram ele? Pra, tipo, despistar? Por que nós escolheríamos não fazer nada enquanto as pessoas estão morrendo? Vai contra tudo que nós acreditamos. Porque a única coisa que mata os Vayne é exatamente o que confere poder às nossas égides. Ele não diz mais nada, enquanto continuamos parados ali, apenas com o som da água batendo na margem, ecoando as palavras que parecem querer perfurar o meu coração. É por isso que estão acontecendo tantos ataques nas fronteiras? Estão procurando o material que usamos para alimentar as égides? Eu pergunto. Não porque eu acredite nele, ainda não, mas porque ele não está tentando me convencer de nada. E o meu pai costumava dizer, a verdade raramente requer esforço. E Xaden assente. O material é forjado em armas para lutar contra os Vayne. Aqui, olhe. Erguendo o braço direito, ele pega uma adaga de cabo preto da bainha, na lateral do seu corpo. E eu estou brutalmente atenta a cada movimento, apavorada ao perceber que ele sempre teve a chance de me matar quando bem entendesse. E isso não é diferente agora. Apesar de que seria uma morte mais rápida se ele usasse uma das espadas que está em suas costas. Ele se mexe lentamente, estendendo a adaga para mim como uma oferta, e eu a aceito, notando a lâmina afiada, mas é o metal que está integrado ao cabo marcado em runas que me faz ofegar. Você pegou isso na escrivaninha da minha mãe? E eu ergo o olhar para ele. Não. A sua mãe provavelmente tem uma dessas pelo mesmo motivo de que você deveria ter uma, para se defender dos Vayne. Eu vejo tanta pena nos olhos dele que eu sinto meu peito se comprimir. A adaga, os ataques, estava tudo bem na minha frente. Mas você me disse que não havia chance de algum dia lutarmos contra algo como isso. Eu sussurro, me apegando à última esperança de que isso tudo seja uma brincadeira de mau gosto. Não. Ele se aproxima mais, esticando a mão, e então baixando-a como se estivesse mudando de ideia. Eu te disse que tinha esperanças de que, caso uma ameaça dessas existisse, nossos líderes nos contariam. Você distorceu a verdade para usar do jeito que você quisesse. Eu curvo as mãos ao redor do punho da adaga, e eu sinto zumbindo com o poder Vayne. Eles são reais.
Veem são reais. Sim, e eu poderia estar mentindo para você, Violência, mas eu não estou. Não importa o quanto você pense que eu esteja agora, eu nunca menti para você. Aham, tá. E como é que eu vou saber que isso é verdade? Porque dói pensar que somos o tipo de reino que faria uma coisa dessas. Dói ser obrigado a modificar tudo o que você pensa que sabe. Mentiras são reconfortantes e a verdade é dolorosa. Então eu encaro Zayden, ainda sentindo o poder na arma. Você poderia ter dito isso a qualquer hora, mas em vez disso escolheu esconder tudo de mim. E ele se encolhe. Sim, eu deveria ter contado meses atrás, mas eu não podia. Eu estou arriscando tudo ao te contar isso agora. Só porque você precisa e não porque você quer. Porque se o seu melhor amigo vir essa memória, tudo vai estar perdido. Ele interrompe e eu ofego. Você não sabe se Dan não quebrou uma regra nem para salvar a sua vida, Violet. O que acha que ele faria se descobrisse o que está acontecendo aqui? O que Dan faria? O Dan ia contar na mesma hora, o X9 que ele é. Ai, as regras, as regras. Eu tendo a acreditar que ele não colocaria o Codex acima das pessoas que estão sofrendo fora do nosso território. Ou talvez eu pudesse ter subido escudos que impediam Dan de bisbilhotar. Ou talvez ele continuasse a respeitar os limites que eu impus e nunca procurasse por isso. Mas eu estreito os olhos. Mas acho que nunca vamos saber, não é? Porque você decidiu não confiar em mim para saber qual seria a coisa certa, não é, Zayden? E ele espalma as mãos. Isso é muito maior do que você, Violência. E a liderança faz de tudo para continuar sentada atrás das proteções e manter a existência dos Venin em segredo. A voz dele fica rouca quando me implora. Eu vi o meu próprio pai ser executado por tentar ajudar essas pessoas. Eu não poderia arriscar você também. Ele invade mais o meu espaço a cada palavra, segurando meu pulso. Mas eu não consigo mais permitir que meu coração faça escolhas difíceis que a minha cabeça deveria estar fazendo. Você me ama e... Eu amava, eu corrijo, desviando dele para conseguir uma porra de um espaço. Você me ama, ele grita, me impedindo de andar e fazendo com que todos os cavaleiros ali perto nos ouçam. Você me ama. Uma daquelas brasas no meu peito tenta reacender e eu a esmago antes que tenha a chance de arder em chamas. Lentamente eu me viro na direção dele. Tudo o que eu sinto... E eu engulo em seco, relutando para segurar a minha raiva e não me desmanchar ali. Tudo o que eu sentia por você era baseado em mentiras e enganação. E a vergonha faz as minhas bochechas arderem por ter sido tão ingênua o bastante para me apaixonar por ele para começo de conversa. Tudo o que existe entre nós é real violência. A intensidade como ele diz aquilo faz o meu coração doer ainda mais. O resto eu posso explicar se você me der tempo, mas... Antes de chegarmos ao entreposto designado, eu preciso saber se você acredita em mim. Eu olho para a adaga e ouço as palavras da carta do meu pai, como se ele tivesse me dito em voz alta. Eu sei que vai fazer a escolha certa quando chegar a hora. Ele me avisou, da única forma que poderia, através dos livros. Sim, eu digo, entregando a adaga de volta para Zayden. Eu acredito, mas não significa que eu confio em você. Pode ficar para você. A postura dele se suaviza em alívio, e eu guardo a adaga na coxa. Está me dando uma arma logo depois de ter me enganado por meses, Ryerson? É claro, eu tenho outra. E se o que os paladinos disseram for verdade e os Venin estiverem vindo para o norte, talvez você precise dela. Eu nunca menti quando disse que eu não poderia viver sem você, Violência. Ele se afasta lentamente, os lábios formando um sorriso triste. Eu nunca gostei de mulheres indefesas, lembra? Eu não estou pronta para ficar de risadinhas com ele. Eu só quero chegar até Bine logo. Ele assente e alguns minutos depois levantamos voo. Nós sabemos que não mentimos, só não contamos tudo, diz Andarna, voando no espaço logo atrás de Tarn, para evitar a resistência do vento enquanto nos dirigimos para o entreposto. Isso é mentir por omissão. Eu argumento, algo que já aconteceu demais por hoje. Ela está certa, Dourada. A tensão irradia de cada linha no corpo de Tarn, de cada batida de suas asas. Você tem todo o direito de ficar com raiva. Ele se vira para o lado, seguindo a cordilheira ao longo da fronteira. As alças da minha cela seguram-me firme.
Fizemos uma escolha para proteger você, sem o seu consentimento. Foi um erro que eu não cometerei outra vez. A culpa que ele sente se sobressai à minha própria emoção, derretendo a minha raiva em parte, e eu começo a pensar de verdade. Se os Venin existem, deve existir algum registro, e ainda assim não havia nenhuma cópia de Fábulas dos Ermos dentro dos arquivos. O lugar de Navarre deveria ter um exemplar de cada livro escrito, ou cópia, dos últimos 400 anos. O que significa que o meu pai não me deu um livro apenas raro, ele me deu um livro proibido. 400 anos de livros, e nem um único 400 anos. Porém, a nossa história se expande até 600 anos. Tudo ali é a cópia do trabalho mais antigo. O único texto original nos arquivos mais antigos do que 400 anos, da época em que começamos a guerrear com Poromiel, são os pergaminhos originais da unificação, datados de mais de 600 anos. Basta uma única geração desesperada para mudar a história, ou até mesmo apagá-la. Meus deuses, meu pai deixou isso de bandeja para mim. Sempre me disse que os escribas tinham todo o poder. Sim, diz Tai, enquanto fazemos a curva no último pico. O topo livre de neve, devido ao calor do verão, o entreposto montanhoso de Atebaine, aparece na mesma hora que os penhascos de Drylor. Uma geração decide mudar o texto. Outra escolhe ensinar aquele texto. E a geração seguinte cresce e a mentira se transforma em história. Ele se inclina para a esquerda, seguindo a curva da montanha, e depois desacelera, enquanto nos aproximamos do campo de voo do entreposto. Eu seguro os pomos com força enquanto pousamos na frente da estrutura que assoma empoleirada na lateral do último pico nessa cordilheira. O projeto é idêntico ao de Monte Serra. Uma fortaleza quadrada simples com 4 torres e muralhas que mal são grossas o suficiente para dragões decolarem. O exército gosta de uma padronização. Eu me desafivelo da cela e desço pela perna dianteira de Tai. E de alguma forma devemos nos concentrar nos jogos de guerra, eu murmuro, ajustando a mochila nos ombros, pensando em um entreposto que pode ou não estar sob ataque de criaturas lendárias logo. Os outros desmontam, e eu olho para trás na direção de Andarna, já enrolado nas pernas de Tai. Xaden anda acompanhado de Garrick, olhando para mim de uma forma que parece desejosa. Eu dei tudo para ele, e ele nunca nem me deixou entrar na vida dele de verdade. A dor irrompe no meu peito com um tipo de angústia que só é causada por um coração partido, lacerante e impossível de se ignorar. Eu imagino que seja essa a sensação de ser esfaqueada por uma lâmina cega e coberta de ferrugem. Não está afiada por cortar com rapidez e tem total chance de que a ferida infeccione. Se eu não posso confiar nele, então não existe um futuro para nós dois. A atmosfera está tensa quando nós 10 passamos pelos portões e entramos no entreposto, que está completamente vazio. Que porra é essa? Garrick caminha pelo pátio até o centro da estrutura, olhando para os lugares onde deveria haver gente, assim como em Monte Serra. Parem, ordena Xaden, avaliando as muralhas que assomam pelos 4 cantos acima de nós. Não tem ninguém aqui. Dividam-se e inspecionem. E ele olha para mim. Você não sai do meu lado. Eu não acho que isso faça parte dos jogos. Eu começo a argumentar que ele não tem como saber disso, mas a lufada de vento pelos portões abertos me impede. Os únicos sons de uma fortaleza que deveria abrigar mais de 200 pessoas são os nossos passos no chão rochoso. Ele está certo. Eu sinto que tem alguma coisa bem errada. Ótimo. Eu respondo com uma dose de sarcasmo. E todo mundo, menos Liam, que está atrás de mim mais uma vez, se espalha em grupos de 2 ou 3, subindo as diversas escadarias. Por aqui, diz Xaden, indo para a torre sudeste. Nós subimos os lances de escada, chegando finalmente ao topo do 4º andar, onde uma porta nos leva até o mirante de observação, que dá para o vale lá embaixo, incluindo uma vista para o entreposto comercial Poromielês. Essa é uma das guarnições mais estratégicas que temos. Eu digo, procurando por algum sinal de infantaria e de cavaleiros que deveriam estar aqui. Ninguém abandonaria esse lugar só por causa dos jogos de guerra. É exatamente disso que eu estou com medo. Xaden percorre o vale com um olhar, estreitando os olhos no entreposto muito abaixo. Liam, deixa comigo. Liam dá um passo para frente, inclinando-se na muralha de pedra enquanto se concentra na estrutura distante abaixo de nós.
O entreposto comercial fica a 20 minutos andando, talvez mais, ao descer pelo caminho de cascalho que percorre a lateral da montanha onde fica Atebain. Os telhados de diversas construções aparecem acima da muralha circular que os defende. Uma revoada de grifos e seus paladinos se aproximam ao sul. Zayden se vira na minha direção e o olhar dele não é nada convidativo. O que Den disse para você antes de sairmos? Ele se inclinou e sussurrou alguma coisa. E eu pisco tentando me lembrar. Ele disse algo tipo... E eu vasculho as minhas memórias. Vou sentir saudades, Violet. E Zayden fica tenso. E ele disse que eu ia acabar te matando. Sim, mas ele sempre fala isso. E eu dou de ombros. O que Den tem a ver com esvaziar um entreposto inteiro? Encontrei uma coisa, grita Garrick, da torre sudeste. Será que o Den sabia? O Den tem um sinete especial, né? Ele é tipo assim... importante, né? O sinete dele é guardado em segredo e tudo. Será que ele sabia dessa informação? Meu Deus do céu. Eu encontrei uma coisa, grita Garrick, da torre sudeste, segurando o que parece ser um envelope, enquanto ele e Imogen atravessam um parapeito grosso da muralha, vindo em nossa direção. Você contou a ele sobre as minhas viagens até aqui? Questiona Zayden, os olhos severos. Não, eu balanço a cabeça. Diferente de certas pessoas, eu nunca escondi nada de você. Ele se afasta, olhando para um lado, depois para o outro, antes de se voltar para mim, arregalando os olhos. Violência, ele diz baixinho. Itus tocou em você depois que eu te contei sobre Atibaine? Eu falei pra vocês. Toda vez que eu tocava na Violet, eu ficava com medo dele ler as memórias dela. Eu ficava me perguntando, ela sente? Se ele ler as memórias dela, ela vai sentir? Aparentemente, ela não vai sentir. Ai, meu Deus, que assustador. O quê? Eu franzo a testa e tiro uma mecha do cabelo solto do rosto enquanto o vento rodopeia ao meu redor. Mais ou menos assim. Ele ergue a mão, então toca minha bochecha. Ai, não acredito que o Den fez isso. Ai, que raiva. Ai, meu Deus. O sinete dele precisa que ele toque o rosto da pessoa. Ele te tocou assim? E eu abro a boca. Sim, mas ele sempre me toca assim. Ele nunca... Eu balbucio. Eu saberia se ele tivesse lido minhas memórias. O rosto de Zayden desmorona e ele segura a minha nuca. Não, Violet. Acredita em mim. Você não saberia. O tom que ele usa comigo não é nada acusatório. Só carrega uma resignação que parece perfurar o que restou do meu coração. Ele não faria isso. Eu balanço a cabeça. Den já fez muitas coisas, mas ele nunca me violaria dessa forma. Nunca tentaria tirar de mim algo que eu nunca ofereci. Mas ele já tentou fazer isso uma vez. Está endereçado a você, diz Garrick, entregando o envelope para Zayden. Zayden tira a mão do meu rosto e rompe o selo. E eu consigo ler o destinatário do envelope enquanto ele tira a carta de dentro. Jogos de guerra para Zayden Ryerson, dirigente da quarta asa. Eu reconheço a caligrafia. Como não reconheceria, já que eu vi aquela letra durante a minha vida toda? Foi o Coronel Itus que escreveu. O que diz? Pergunta Garrick, cruzando os braços. Qual é a missão? Gente, eu acho que eu estou vendo uma coisa logo ali no entreposto, diz Liam, apoiando-se no parapeito. Ah, puta merda. E o rosto de Zayden empalidece e ele amassa a carta usando o punho antes de olhar para mim. Diz que a nossa missão é sobreviver, se conseguirmos. Ah, deuses. Den de fato leu as minhas memórias sem permissão. Deve ter contado ao pai para onde eles têm fugido. Eu traí os Zayden sem querer. Eu traí todos eles. Aquilo ali não é... Garrick balança a cabeça. Gente, isso é bem ruim. Grita Liam e Imogen corre até onde ele está. Não é culpa sua. Zayden diz para mim. Então desvia os olhos dos meus, virando-se para os amigos que estão correndo até o nosso grupo. Fomos mandados aqui para morrer. E acaba o capítulo. Gente, Jesus. O próximo capítulo tem 1 hora e 11 minutos. É um capítulo gigantesco. Mas o que vocês acham, gente? O que vocês acham?
O Xaden, eu acho que ele tá falando a verdade, que ele não traiu a Violet de verdade, que ele apenas não contou pra ela o que pra ele seria uma sentença de morte, né? Se ele sabe que o pai dele morreu por fazer as coisas que ele também estava fazendo, por que ele contaria para as pessoas que mataram o pai dele por fazer as coisas que ele tá fazendo? Entendeu? Não faz sentido. E aparentemente ele tá agindo por uma causa nobre, né? Que é ajudar as pessoas que estão fora das Égide, né? Fora das muralhas de Navarre. Porque Navarre está sendo protegida, mas e o resto do mundo? O povo que tá pra lá, né? Pra lá de Navarre. O Xaden vem de Tyrendor, que fica pra lá das Égides. E aí? Vai deixar o povo de onde ele nasceu morrer? Tá certíssimo. Eu acho que a Violet ainda vai perdoar ele. Não é possível, ela não é burra, não. Ela é muito esperta. Ela não vai ficar com essa besteira, não. Tipo, ele mentiu pra mim. Ela vai entender o lado dele. E o Den, eu sabia que o Den pegava nela toda vez. Toda vez ele colocava a mão no rosto dela, eu ficava assim, meu Deus, o que o Den tá fazendo? Eu tinha que toda vez, eu botava na minha cabeça, não, mas eu não sei se ela consegue sentir, se ele lê a memória dela. Porque é o sinete dele. Até o próximo capítulo de Quarta Asa. O próximo já é o 36. E aí já tá quase acabando, né? O nosso livro de Quarta Asa. Digam pra mim aqui nos comentários o que vocês têm achado da história. Desse finalzinho que tá acontecendo. O próximo capítulo é bem grandão. Então esperem um vlog aí gigante. Porque o próximo capítulo sozinho já tem mais de 1 hora, né? Só de leitura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês estão achando. Dá o like, compartilha com mais gente. Pra gente aumentar aqui a quantidade de leitores nesse canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!